Olá, família Zona Sul! Nós temos alguns avisos importantes para te dar e preparamos uma programação especial para você para falarmos sobre família. Porque uma família forte é uma igreja forte. O horário de funcionamento da nossa igreja continua o mesmo. Nas terças e quintas, de 8 a meio-dia, onde você pode estar trazendo seu dízimo e sua oferta, ou, se preferir, você pode estar utilizando a nossa conta bancária. Nesse tempo, você também pode estar vindo contribuir com a sua assistência social e também vai estar funcionando para que você também contribua com os nossos carnês da construção e o carnê missionário. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, onde vai estar disponível todo esse conteúdo, nos mesmos horários dos cultos. Isso mesmo, nas terças-feiras às 8 horas, nas quintas-feiras também às 8 horas, no domingo às 10 horas da manhã e à noite às 18 horas com o nosso culto de celebração. Por enquanto os avisos eram esses, sejam abençoados com essa palavra. Boa noite, graça e a paz para todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Eu quero me apresentar. Sou um dos pastores dessa igreja, meu nome é Guilherme. Amém? Sou casada com essa mulher linda aqui do meu lado aqui, ela vai se apresentar também, tá certo? Mas eu quero dizer que lhe convidar para você ficar atento ao que vai ser dito aqui, tá certo? Porque são palavras de Deus que vai ser transmitida através de mim e da minha esposa Lúcia, tá certo? Nós temos 27 anos de casado, tá certo? Meu nome é Guilherme. Meu nome é Lúcia, nós temos 2 filhos, David e Gabriela, e agora temos um genro também, né? A família cresceu um pouco mais. Glória a Deus. Eu vou começar a ministrar a respeito de família, tá certo? E eu espero de vocês uma atenção, porque é isso que a Bíblia nos motiva a fazer, ter atenção à palavra de Deus, porque é ouvindo essas verdades que nós vamos gerar fé dentro de nós, tá certo? Eu me apego muito a palavras que foram ditas por ministro e até líderes do nosso ministério, como, por exemplo, dizer que ouvir as mesmas coisas são segurança, tá certo? E eu queria lhe motivar a ficar ligado. Nós vamos falar alguma coisa, eu queria começar a ministrar sobre família, né? Eu sempre tenho isso dentro de mim, que existe um salmo que é o salmo da família, é o salmo 128, tá certo? Esse salmo é uma base para você ministrar sobre família, mas eu quero começar no 127, versículo 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por que começar com esse salmo? Amados, isso aqui nos chama para um compromisso, amém? Em colocar o Senhor envolvido naquilo tudo que você vai construir em Deus. Família é uma dessas coisas, é uma instituição criada por Deus, que é preciso eu e você termos base na palavra para poder construir uma família de sucesso, amém? Às vezes eu fico pensando e olhando para pessoas do nosso ministério, pessoas da nossa igreja, que tem uma família de sucesso. Mas quando você vai olhar, o motivo real desse sucesso é a palavra de Deus. Não existe, eu digo a você que eu e você, na nossa capacidade humana, não somos tão eficazes ou competente para ter uma família de sucesso. Agora, quando você envolve Deus naquilo, como esse salmo está falando, se o Senhor não edificar, amados, em vão trabalham os que edificam, tá certo? Eu queria lhe chamar para você prestar bastante atenção ao que vai ser dito, porque eu sei de uma coisa, amados, porque foi assim com a minha vida, foi assim com a vida de muitas pessoas que eu conheço, e é assim também com a sua vida também, vai ser assim com a sua vida também, amém? Porque Deus não tem filhos prediletos, Deus quer ter filhos praticantes dessas verdades. Amém? Depois desse salmo, eu queria que você passasse para um versículo que é muito lido por muitas pessoas que vão ministrar sobre família. Eu acredito que você vai ouvir mais uma vez, mas é segurança para você. Viu? Provérbio, capítulo 22, ele diz o seguinte, Provérbio 22, ele diz assim, o versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Amém? Amados, aqui está toda a instrução para mim e para você que somos pais, a criar os nossos filhos
segundo os princípios divinos. Amém? Uma base firmada na palavra. E não tem como você ministrar sobre família que o Espírito Santo não ministre a você a maneira que você cria ou criou a sua família, ou está criando a sua família. Amém? E quando eu lendo esses versículos, eu comecei a ser ministrado pelo Espírito, porque eu e Lúcia, graças a Deus, nós somos alcançados por essas verdades, pela palavra, né? O Senhor nos alcançou numa fase da nossa vida, novos no casamento, né? Recém-casados. Mas eu digo uma coisa a você, nós tivemos a oportunidade, graças a Deus, de receber essas verdades que foram ministradas para nós, fomos alcançados por Deus, recebemos essas verdades e botamos em prática. Amém? Amados, eu digo uma coisa a você que às vezes as pessoas ficam perguntando ou olhando para a vida do outro, né, como uma vida melhor. Mas, amados, eu e você, nós temos a responsabilidade, o dever de praticar essas verdades. O sucesso está na prática. Não é apenas só o ouvir, não. O ouvir é importante, né? Porque é ouvindo que a fé vem. É ouvindo essas verdades que você consegue desenvolver aquilo que Deus tem determinado para mim e para você como família. Amém? A prática é a manifestação daquilo que Deus já deseja no seu coração, para mim e para você. Ele é quem sabe o que tem para mim e para você. O futuro, ele está lá. Se você determinar em praticar, amados, se prepara, porque você vai ser referencial de família para muitas pessoas, como marido e mulher, e como pais que criaram seu filho na sua palavra, nessas verdades. Amém? E esse versículo ele diz que nós devemos ensinar. Nós pais, ensina, isso é uma palavra que é uma palavra dita para mim e para você, como uma verdade que deve ser feita. Ensina a teus filhos no caminho que ele deve andar. E quando for velho, ou quando crescer, não se desviará dele. Amados, e o Espírito Santo começou a ministrar, porque, como eu falei, eu e Lúcia tivemos a oportunidade de botar em prática essas verdades. E o Espírito Santo começou a ministrar para mim, trazendo coisas do nosso começo como família, e ministrando o que foi que nós fizemos para que nós tivéssemos hoje 2 filhos abençoados. Porque, amados, eu sou sincero a lhe dizer, eu sou honrado por pessoas por causa da vida do meu filho. Amém? Ele, pela base que ele recebeu nossa, ele hoje é uma pessoa que é o meu filho, o David, é uma pessoa que é bem querida. Amém? É uma pessoa que é diferente. Amém? Gabriela, nós temos uma filha, Gabriela casou agora há pouco com Luiz Felipe. Amados, são exemplos. E eu quero honrar minha esposa aqui, nesse momento, dizendo para ela que ela foi uma base forte nisso aí. Porque quando eu estava na lida, no trabalho, batalhando a sustentação da minha casa, amados, Lúcia era quem estava lá ministrando a palavra para eles. E quando surgia problemas que é preciso a minha presença, amados, eu nunca deixei meus filhos essa questão deles ter um apoio diferente. Eu sempre concordei com Lúcia naquilo que ela ensinava, e assim, por isso que nós somos hoje, graças a Deus, somos elogiados por pessoas por causa dos nossos 2 filhos. Amém? E como eu falei, o Espírito Santo começou a me lembrar como foi, amém, o processo da criação dos nossos filhos. Porque eu gosto de, quando falar de família, falar da minha família, porque eu sou a pessoa mais ideal para falar da minha vida, né, do que da vida dos outros, porque talvez eu possa até errar em algumas coisas, porque não conheço a pessoa a fundo. Mas eu e Lúcia, nós tivemos essa oportunidade, e graças a Deus, amado, que Deus nos levou a essa condição hoje. Amém? Quando eu olho para trás, eu vejo que nós avançamos e muito bem. Amém? Temos que melhorar? Temos, com certeza. Eu não estou aqui ministrando para vocês para nos apresentar como uma família perfeita.
Mas, amados, se você me conhecesse, eu e Lúcia, no início, amém? Para onde nós estamos hoje, eu digo a você que nós temos uma nota boa, graças a Deus, por Deus, dada por Deus. Por quê? Porque fomos aprovados naquilo que colocamos em prática. Amém? E tinha coisas na criação dos nossos filhos que quando Lúcia ensinava, ou eles queriam alguma coisa, que eles vinham a mim, eu perguntava logo, o que foi sua mãe disse? Né? Quando Lúcia fazia do mesmo jeito que ele mandava os nossos filhos vir a mim, o que foi que sua mãe disse? Eu sempre estava concordando com ela para não errar. Né? Lúcia dá uma ordem, eu dá outra. Lúcia dá uma ordem, eu ir contra aquilo que ela falou. Sempre foi nessa unidade, né? Nessa união entre eu e ela para criar nossos filhos e ser um sucesso. Amém? Hoje eu vejo que nós acertamos nessa área. Por quê, amados? Porque nós temos 2 filhos tementes a Deus. Nós temos 2 filhos que são pessoas que honram ao Senhor. Trabalham na igreja, se envolvem nas coisas da igreja, não por causa de mim e de Lúcia, porque nós somos um dos pastores dessa igreja. Amém? Mas, amados, é porque eles têm um coração e sabem que a vida deles depende do Senhor. Amém? E nós fizemos aquilo que Deus tinha nos orientado, que o Espírito Santo nos orientou a fazer, para criar 2 filhos praticantes dessa verdade, firmes nessas verdades. Amém? Glória a Deus. Eu queria lhe levar mais para um versículo e eu vou falar para vocês de um estudo que eu, estudando a palavra, cheguei a estudar, né? Eu comecei sendo ministrado por Deus e comecei me deparei com um estudo de uma universidade. Em Mateus capítulo 7, só um momento, capítulo 7, versículo 24. Com certeza você já sabe esse versículo, né? Já sabe essa passagem, mas eu quero dizer a você que Jesus quem disse isso, e confirmando com os outros 2 que eu li, o versículo 24 diz, todo aquele, amém? Ele não especifica quem, mas ele diz, todo aquele, amém? Eu e você está envolvido nisso aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Amém? A prática dessas verdades, amado, vai determinar toda a base da nossa vida. Você sabe que para construir um prédio é preciso ter uma base firme. Amém? E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós não vacilamos, ouvimos e colocamos em prática. E, amados, vida de nossos líderes funcionam. Amém? O pastor Bando dizia, uma frase que ele dizia assim, se alguém vir a mim dizer que não funciona, chegou tarde. Porque funcionou na vida dele, funciona na vida dos nossos líderes. Amados, funciona na minha vida, funciona na sua vida. Amém? Eu queria deixar você consciente dessas verdades. Agora, coloque em prática. Tá certo? É isso que o versículo aqui está dizendo, dito pelo nosso Senhor. Jesus Cristo disse, se todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Na continuação desse texto, né, diz que vem em situações, quando ele fala dessas coisas, caiu a chuva, transborda os rios, sopra os ventos e bate com o ímpeto daquela casa que não caiu. Amados, e todos vocês, se eu perguntar, vocês já sabem. Por que não caiu? Porque foi edificada sobre a rocha. A rocha é a palavra. Amém? Essa rocha é a palavra, amados. Tem situações que surgem na minha vida e na sua, para nos parar, para nos derrubar, para nos destruir. Mas se você estiver firmado nessa palavra, eu digo uma coisa a você. Amados, você vai passar por situações e você vai olhar para trás e vai dizer, isso é tão pequeno, isso foi tão pequeno, porque a palavra é a verdade, a palavra ela é poderosa. Foi isso que Jesus Cristo disse. A minha palavra é poder. Amém? A palavra é poderosa. Amém? A continuação diz, mas fazendo um paralelo na pessoa que coloca em prática e a pessoa que não coloca em prática. Né? Se você
Ele diz assim: todo aquele que ouve, mas não pratica. Amém? É uma palavra que traz, vamos dizer assim, o contrário do versículo 24, que é aquele que ouve e pratica, né? Ele faz um paralelo daquele que ouve e pratica e daquele que não ouve e não pratica. Amados, ouvir é importante, com certeza, mas praticar também é a outra metade desse poder. Amém? Porque tem muitas pessoas hoje que você conversando com elas não foram bem sucedidas nessa área. E, amados, eu identifico logo. A prática é importante. Uma das coisas que eu nunca deixei sair do padrão divino lá em casa. Eu sempre procuro e faço o possível e o impossível para viver bem em família. Você pode dizer por quê? Porque a palavra de Deus diz isso, que é para mim fazer isso. A paz, ela não depende de Lúcia, não. Ela depende de mim. Porque se eu procuro a paz na minha casa, no meu lar, na minha família, seja com a minha mulher, seja com meus filhos, amados, eu vou colher paz. Eu vou colher algo positivo dessa minha prática. Amém? É por isso que eu sempre digo, amados, a paz depende não só da sua mulher, depende mais de você, marido, a viver uma vida praticante, uma vida de sucesso. É por isso que eu faço. Aí você pode dizer, o que é que tem a ver isso com criação de filhos? Tudo. Amado, se o seu filho, sua filha, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, só um momentinho. Se seu filho e sua filha, ela testemunha isso na vida familiar, eu quero dizer uma coisa para você, que isso vai ficar marcado para o futuro deles. Porque eu sempre tenho essa convicção dentro de mim. O meu filho, ele vai ter a sua esposa e ele vai ser um sucesso nessa área também. Porque lá em casa ele não vê nada contrário àquilo que a palavra de Deus ordena. Amém? Com certeza minha filha, ela foi bem instruída pela minha esposa Lúcia. E eu tenho certeza, amado, que ela vai ser, ela já é e vai ser uma esposa exemplar. Por quê? Porque além dela ter a base formada desde criança, como eu falei, nós tivemos a oportunidade de ensinar nossos filhos na base, sem atropelar nenhuma das etapas da vida. Por quê? Porque eu tinha o prazer de que meu filho fosse uma criança. Agora, uma criança firmada naquilo que a palavra de Deus diz, né? Sem errar o alvo. Eu pensava sempre, porque eu ouvia ministrações, ouvia líderes da nossa igreja falar sobre isso. Não atropele as etapas da fase da criança. Ele usufruiu de uma vida de criança, de pré-adolescente, de adolescente, de jovem. Hoje ele é um adulto, né? Vai 27 anos, né? Tá certo? 27 anos. Hoje ele é um adulto equilibrado. 26, vai completar 27. Ele é um adulto equilibrado. Amém? Não é porque ele é um adulto equilibrado que eu e Lúcia não estamos lá com um olho no peixe, outro no gato, não. Nós estamos ligados. Por quê? Porque a palavra nos garante que quando ele for velho, como nós lemos Provérbio 22, quando ele for velho não se desviará. Mas mesmo com essa segurança, eu e Lúcia somos autoridades na vida dele e nós estamos ligados. Amém? Nós estamos ligados, um olho no peixe, outro no gato, né? Por quê? Para mostrar para ele, porque acontecem situações, ele é um adulto hoje, né? Mas acontecem situações, mesmo na vida adulta, que quer nos abater, nos desanimar, mas nós lembramos quem ele é. Lembramos a base que foi formada nele e o que é que acontece de imediato, ele passa pelas situações como se fosse nada. Como um tanque de guerra, eu quero dizer assim, como um tanque de guerra. Amém? Eu só quero ler só o estudo que eu fiz e quero passar para a Lúcia, porque nós temos um tempo aqui determinado e eu não quero fugir desse tempo. É rápido.
como eu falei, um estudo que eu me deparei na internet, né? E eu procurei ver isso aí. São psicólogos da Universidade de Harvard, né? São 5 segredos para criar bem seus filhos, né? Segundo os psicólogos dessa universidade. Amém? E o primeiro dele foi: passe momentos de qualidade com seu filho. Amados, eu fiquei maravilhado, porque era isso que tinha no meu coração desde antes, eu acho, desde antes desse estudo ser feito, porque eu tinha esse dentro de mim, essa visão de passar momentos de qualidade com nossos filhos. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade. O segundo item é: permita que seu filho veja em você um exemplo. Como eu falei, antes de eu ser alcançado, eu tinha isso dentro de mim também. E é de Deus, amado, você querer acertar na vida. Não é de Deus você querer errar, continuar no erro. Agora, acertar é. E isso, graças a Deus, hoje nós temos, nossos filhos dão testemunho disso. Desse praticar nessa área, de querer acertar, de querer deixar as crecas e os erros de lado e viver uma vida em família, principalmente de sucesso. O terceiro é: ensine seu filho a se importar com os outros e ter expectativas morais altas. Amém? Foi isso que nós ensinamos, amados. É por isso que eu vejo que você vê os estudos de uma universidade de homens, psicólogos, estudados na área, trazendo tudo, concordância com a palavra de Deus. Princípios morais altos. Né? O quarto é: incentive seu filho a apreciar e a agradecer. Amém? São coisas, amados, que quando eu li isso aqui eu me alegrei, porque são coisas exatamente isso que eu e Lúcia fazia quando eles eram crianças, quando foram crescendo, e hoje, depois de adulto, ainda nós batemos nessa tecla. E o último é: ensine seu filho a enxergar o bem maior. Amém? São coisas, amados, que eu fiquei maravilhado, porque a palavra, estudo concordando com a palavra. Amém? E agora eu quero deixar minha esposa também falar um pouco a respeito da criação dos nossos filhos. E você fique atento às informações que vão ser ditas, porque eu gosto de sempre repetir: não vem de mim, de Lúcia, mas vem da palavra. Amém? Nós somos apenas o canal para você, hoje à noite, nessa quinta-feira, nesse culto da família. Fica ligado, amém? Amém. Então, como o Guilherme falou aí, nós temos 2 filhos, David e Gabi. David é o mais velho. Ele é mais velho do que Gabi, só 4 anos e meio, mais ou menos. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós conhecemos a palavra, David estava com 4 anos e meio e Gabi tinha acabado de nascer. Ela estava com 6 meses de vida quando nós fomos alcançados pela palavra. E, amados, foi uma mudança radical na nossa vida, porque a gente vinha num estilo de vida natural, humano, sem temor, sem reverência a Deus, sem considerar que existia um Deus sustentando a nossa vida. Amém? Eu vinha de uma vida, de uma família tranquila, normal, pai, mãe, tudo funcionando dentro do natural. Mas não existia essa reverência a Deus, não existia essa comunhão com a palavra, com o Senhor. E por conta disso, nossas escolhas foram comprometidas. Então, na época que a gente casou, eu não tinha nenhum tipo de contato com a palavra, Guilherme também não tinha. Existia a questão da bebida, existia a questão da minha insubmissão no relacionamento. Eu vou falar um pouco da nossa vida aqui para você entender como essa palavra entrou e transformou a nossa vida. Na época, Guilherme bebia, nós casamos, mas eu acho que na cabeça dele, de todo homem humano, natural, eles demoram um pouco a entender essa mudança de solteiro para casado. Então, parecia, na ótica que eu estava vendo, era de que ele queria continuar vivendo a vida de solteiro sendo casado. E, pelo outro lado, eu não entendia o princípio de submissão, né? E também a questão de ele não entender como se posicionar diante disso, né? Então, a gente começou um casamento meio conturbado, meio difícil.
Mas, amado, graças a Deus, que a palavra de Deus, ela transforma as vidas. E quando nós fomos alcançados por essa palavra, nós já tínhamos David com 4 anos e meio, como nós hoje, nessa quinta-feira, nós estamos focando a questão de criação de filhos. Eu vou voltar bem para isso. Mas nós criávamos David sem muito entendimento da questão divina, da questão da paternidade divina, da soberania de Deus. Mas eu lembro, amado, que quando nós fomos alcançados por essa palavra, quando nós fomos evangelizados em um grupo familiar na nossa casa, nós estávamos com o casamento quase falido, já estávamos planejando a separação, financeiramente estávamos falidos, mas nós recebemos o convite de um dos irmãos da Igreja Verbo da Vida, na época foi Jadeilton e Suzete, né? Eles chegaram até nós e ofereceram um estudo bíblico da nossa casa, que hoje na nossa igreja nós conhecemos como grupo familiar. É um trabalho maravilhoso, onde a gente vai até as famílias e passa um período de tempo estudando a palavra com eles. E quando nós já estávamos à beira da falência do nosso casamento, esse estudo bíblico chegou em nossas vidas. E nós começamos a conhecer que existia um Deus que criou as nossas vidas, que nos projetou para uma vida de sucesso, para uma família de sucesso. E começou a ser confrontado aquela falência, aquela fraqueza das nossas vidas, de que a gente não podia, não conseguia mais salvar o casamento, de que a imagem que eu tinha no futuro, que eu via, era eu separada e criando o David sozinho, ainda não tinha Gabi na época. Mas, amados, quando essa palavra chegou, toda essa visão foi mudada. Eu comecei a ver, mesmo sem ter acontecendo ainda, sem estar acontecendo ainda, eu comecei a ver David crescendo, nossa família estruturada, nossa família transformada pela palavra. Amém? Naquele momento em que eu decidi, que eu levantei as mãos naquela reunião e disse: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida, depois de vários momentos de exposição à palavra, de entender que nós fomos criados por Deus para um propósito divino, para um sucesso divino, e que a gente, na nossa própria força, a gente não conseguia. Então, quando eu entendi aquilo ali e nós levantamos as nossas mãos e recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, tudo mudou. Naturalmente falando, amados, as contas, as dívidas ainda estavam lá, o problema com a bebida ainda estava lá, o meu problema com a insubmissão ainda estava lá. Eu morava sozinha quando eu era solteira, eu era independente financeiramente, eu era independente nas minhas decisões. Mas, amados, quando eu me casei, isso precisava ser confrontado, porque eu não podia viver uma vida de casada, uma vida familiar, eu sendo independente. Não existe isso no relacionamento. Ninguém nasceu para ser independente, isso é um engano. Todos nós prestamos conta da nossa vida a alguém, seja a pai, seja no emprego ao seu patrão, seja na igreja ao seu pastor, seja as autoridades governamentais. Todos nós prestamos conta da nossa vida, todos nós dependemos uns dos outros. Mas eu tinha uma visão, uma ideia de que eu poderia viver independente, e isso dentro do casamento, isso não dava certo. Então, a questão da insubmissão estava muito grave. Mas quando essa palavra chegou, isso foi mudado. E naquele dia em que nós recebemos Jesus, na minha cabeça, na minha visão, na minha nova ótica de vida, tudo tinha sido mudado. Mas aí começou o processo da palavra sendo construído em nós. Amém? E tem um versículo aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12, 13 e 14, que diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Então, eu vejo hoje, amados, que esse versículo aqui, ele norteia a nossa vida, o temor do Senhor. Criar filhos no tempo de hoje, sem ensinar o temor do Senhor, é um engano. Não vai dar certo como a gente espera. Porque o temor do Senhor, amados, ele tem que ser plantado no coração do nosso filho desde pequeno. Os nossos filhos precisam crescer desde a infância, entendendo que existe um Deus criador, que existe um Deus soberano, que um dia nós vamos estar diante dele prestando conta da nossa vida. Amém? E que
vai ser julgado. Tanto as nossas obras boas como as más, o que está coberto e o que está descoberto, tudo está patente aos olhos de Deus. Mas criar filho no tempo de hoje, sem trazer essa consciência de que ele foi criado por um Deus soberano, de que existe um Deus que está observando, que está envolvido na nossa vida e que deseja, que o plano dele é diferente do que o mundo tem, criar filhos sem isso é uma perca de tempo. É destinar os nossos filhos para o erro, para o pecado, para a prostituição, para o mundo. Mas quando nós ensinamos desde o início, desde a infância, desde a gestação, que existe um Deus, ensinamos o temor do Senhor, uma reverência, um respeito a nossos deuses, amados. E eu lembro bem, quando nós nos convertemos, que David tinha 4 anos e meio, existia costumes meus, como eu ficava mais tempo com ele, hábitos, práticas minhas que não eram de acordo com a palavra. Como, por exemplo, quando eu me estressava, quando eu ficava chateada, quando ele falhava em alguma coisa, eu abria a boca e dizia coisas que não devia dizer. Mas quando eu conheci essa palavra, naquele dia em que eu levantei as minhas mãos e disse, Senhor, seja o meu Senhor, naquele dia algo mudou. Eu entendi que existia uma divindade sobre a minha vida, que existia uma soberania sobre a minha vida e que eu precisava considerar a vontade dele, o que ele pensa ao meu respeito, ao nosso respeito. Então eu comecei a corrigir. Eu lembro que a primeira coisa que eu fui corrigida, que eu tenho memória, que eu tenho clareza hoje, foi sobre o que dizer sobre os nossos filhos. Eu lembro que eu ia para a igreja, lá na Prata, ainda na Igreja Verbo da Vida Prata, com a irmã Suzete. Né? Suzete, onde você estiver aí, um grande abraço. Nós expressamos a nossa gratidão pela sua perseverança, pela de Jadailton, pela do irmão Gilvan, por todos que naquele tempo se envolveram, não desistiram de nós. Amados, tinha dia que vinha uma preguiça de sair de casa para ir para esse estudo bíblico, mas esses irmãos, eles iam nos buscar em casa. Eles levavam os nossos filhos no colo, a gente saía debaixo de chuva, era no período de junho, no período chuvoso, mas eles não desistiram e eu reconheço que era Deus, a mão de Deus através dele nos alcançando. Mas quando nós íamos um dia para a igreja, e ela perguntou sobre David pequenininho, segurando na mão dele, e ela disse, e David, você, David, como é que está? E eu, na minha prática com o mundo diário, eu disse, ele está tão danado, Suzete. E naquele momento, Suzete disse, Lúcia, deixa eu te ensinar algo interessante, algo importante. Você tem entendimento do que significa essa palavra danado? Eu disse, não. Eu queria dizer danado, considerando de que ele era um menino esperto, ativo, de que ele não parava, de que ele era inteligente, de que ele era um menino, muitas vezes, mexia com as coisas, buliçoso, agitado na linguagem popular, né? Mas ela disse, olha, a palavra danado significa condenado ao inferno. Então, quando você diz isso com seu filho, você está declarando uma coisa que não é a vontade de Deus. E naquele momento, amados, uma luz acendeu dentro de mim, um senso de responsabilidade, de procurar saber o que eu estava dizendo, o que eu estava falando, porque o que eu falasse para ele ia comprometer o futuro, a vida dele, ou para bem ou para mal. Nós, pais, nós temos a responsabilidade, amado, de construir o caráter dos nossos filhos. Quando nossos filhos nascem, eles nascem como uma folha branca nas nossas mãos. E nós somos os primeiros a escrever nessa folha branca. E o que nós escrevemos como base para a vida deles determina o futuro dele. É por isso que a palavra diz, lá em Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e mesmo depois de velho ele não se desviará. A Bíblia não manda você ensinar o caminho, manda você ensinar no caminho, você estando com ele, você sendo referência, você sendo exemplo. Amados, as estatísticas dizem que uma criança ela aprende muito mais vendo do que ouvindo. Então, veja só, aquele ditado que diz, faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso não tem valor nenhum sobre a vida dos nossos filhos, sobre a criação de filhos, porque eles precisam ver você fazer o que você diz. Eles precisam ver você obedecendo. Então, quando a palavra diz aqui
que o princípio de tudo, o fim de tudo, o princípio e o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, nós precisamos ser os primeiros a obedecer a palavra. Nós estamos em uma geração de crentes dentro da igreja, eu lamento dizer isso, é triste, mas eu vejo muitos pais lamentando hoje os filhos distantes da igreja. Por quê? A pergunta, por que eu levei meu filho para a igreja na infância? Por que eu eduquei meus filhos indo para a igreja e hoje eles estão desviados, estão no mundo, estão fazendo a vontade do mundo? Amados, a pergunta é simples. Ensinar o seu filho não é só levar, a resposta é simples, melhor dizendo, não é somente levar para a igreja, eles precisam ver dentro de casa a sua prática, a sua vida com a palavra. Amém? Então, aqui vem um alerta, cuidado, pais. Você que tem criança, você que está com seus filhos dentro de casa, como você se comporta? Porque não adianta você dizer que é pecado mentir, mas você mentir na frente deles. Porque quando nós nos comportamos errado, nós estamos dizendo para eles, pode fazer. Porque eles nos têm, amado, como autoridade sobre a vida deles. O que uma autoridade diz é prego batido e ponta virada. Quando nós falamos alguma coisa, quando nós nos comportamos de alguma maneira, para eles é uma aprovação de que está certo fazer aquilo. Amém? Então, cuidado com a maneira como você procede. Eu vou ser mais específico no que eu quero dizer, mais específica no que eu quero falar. Cuidado, pais, como você fala do seu pastor dentro da sua casa. Cuidado como você fala dos seus irmãos. Cuidado com o que você diz sobre a sua igreja. Cuidado com o que você diz sobre a sua família. Cuidado, pai, com o que você fala sobre a sua esposa. O que você fala, mãe, sobre o seu esposo. Tudo isso são palavras que vai ficando dentro do caráter deles, que vai construindo. Então, depois, quando eles crescem e reprovam a igreja, que nossa expectativa é que eles vejam a igreja como um lugar bom. Mas como eles vão ter essa imagem, essa visão de que a igreja é um lugar bom de se estar, se quando eles estão dentro de casa, vê o pai falando mal do pastor, vê a mãe falando mal da igreja, vê falando dos irmãos, vê se comportando de forma errada? Então, nós precisamos, amado, cuidar dessas coisas, cuidar do que falamos. É um tratamento de caráter. Nós precisamos transformar o nosso caráter pela palavra. Não é só levar os nossos filhos à igreja, é eles verem o nosso comportamento, a nossa conduta. Cuidar do marido, como você trata a sua esposa na frente dos seus filhos. Você sabe que se você bate na sua esposa e seu filho vê a sua esposa chorando, eles vão levar aquilo ali como uma aprovação. Mesmo ele sabendo que está errado, aquela marca no caráter dele vai ficar. E quando ele casar um dia, ele vai achar que ele pode tratar a esposa dele do mesmo jeito. Então, amados, é muito séria a nossa responsabilidade. E a Bíblia diz aqui que um dia nós haveremos de estar diante do Senhor, prestando conta, e Ele vai levar a juízo todas as nossas ações. Então, vale a pena nós considerarmos, cuidado, mãe, como você fala com seu esposo. Como você se comporta, a mulher, a maneira como você trata o seu esposo, é a maneira como a sua filha vai tratar o esposo dela. Amém? Então, a maneira como você trata o seu pastor é a maneira como os seus filhos, como a sua família vai tratar eles. Então, se há falhas de caráter, amados, sejamos sinceros diante de Deus. Sejamos corajosos para chegar diante do Espírito Santo e dizer, Senhor, me ajude a mudar nessa área. Eu preciso corrigir essa falha, porque ainda há tempo. Ainda há tempo, você que tem jovem dentro de casa, jovens que estão rebeldes, jovens que estão envolvidos em coisas que você não gostaria, ainda há tempo de você mudar o quadro da sua família. Como? Você vivendo o que a palavra diz dentro do seu lar. Amada mulher, você que está o tempo todo se expondo a situações de pressões dentro da sua casa, cuide das suas emoções, busque conhecimento, busque a palavra, busque a ajuda do Espírito Santo para você controlar as suas emoções. Amém? Eu falo para a mulher porque é mais comum a mulher, num período de TPM, ela sair do controle, mas isso serve para todo crente. É nossa responsabilidade, amados, buscar conhecimento em Deus para administrar nossas emoções. Nós não podemos deixar que as nossas emoções sejam o guia da nossa vida. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus, não por suas emoções.
As nossas emoções, elas são comprometidas pelo que acontece fora. Elas são comprometidas pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pelo que ele crê na palavra. Então, é de dentro de nós que nós buscamos as respostas para todas as adversidades, para todas as confusões que acontecem. Amém? Eu comparo a nossa vida como um barco, como um navio. Mas você não vê o timoneiro direcionando o navio olhando para fora. Ele não está preocupado com a tempestade, ele não está preocupado com o nível das águas. Ele está preocupado, amados, com o painel de controle que está dentro. É aquele painel de controle que determina a posição dele como timoneiro. E assim somos nós na nossa vida. Nós não podemos nos conduzir, nos guiar no dia a dia olhando para as tempestades de fora. Nós temos que olhar para dentro, para o painel de controle. E esse painel de controle se chama Espírito Santo de Deus. Ele tem a resposta para tudo. Ele é o nosso ajudador. Ele é um mestre por excelência. Ele sabe, amados, a rota, o caminho certo para o coração do seu filho. Ele conhece o temperamento, a personalidade, as fraquezas, as áreas fortes dos nossos filhos, e é através deles que nós vamos alcançar o coração deles. Amém? Então, lá em Efésios, tem uma passagem que é muito séria para nós que somos pais. Eu quero que você abra lá, Efésios 6. Versículo 4. E ele diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Quando é que nós provocamos a ira nos nossos filhos? Quando é que os nossos filhos deixam de ser, eles passam a ser rancorosos, irados, bravos, irritados? Quando nós criamos fora da palavra. A resposta está logo em seguida. Não provoque a ira aos vossos filhos. Como é que você provoca? Quando você deixa de agir, de corrigi-los, de ensiná-los fora da palavra. É muito claro isso. Quando nós admoestamos os nossos filhos com base na palavra, a palavra, amada, ela tem poder de transformar o coração deles, de transformar as intenções do coração deles, de transformar a mentalidade deles. Essa palavra, ela transforma a nossa vida por completo. Mas nós precisamos estar focados nisso. Como você tem corrigido o seu filho? O que você tem dito na hora que você está chateada, que ele falha? Amados, eu lembro da infância dos nossos filhos, graças a Deus que nós conhecemos a Deus bem a tempo de reprogramarmos o que falarmos, a maneira de educar nossos filhos. Mas eu lembro de vezes que eu falhei com David, que eu falei com Gabi, porque como eu disse no início, eu vinha de uma prática que era comum na hora do estresse eu dizer o que viesse à boca, eu falar palavrão, eu falar coisas que não devia e que comprometia o futuro deles. Mas eu comecei a corrigir, mas isso não acontece do dia para a noite, isso é um processo de renovação da mente. É um treinamento para a nossa alma, para a nossa carne, se subjugar àquela verdade. E eu lembro que algumas vezes eu falhei em dizer algumas coisas, mas, amados, eu me embaixava. Olhava nos olhos de David e de Gabi e dizia: filho, mamãe errou nisso. Me perdoe, você não é isso que eu acabei de dizer. Aí eu ia e falava o que a palavra diz. Você é o que a palavra diz. Amém? Então, nós precisamos cuidar disso. Eu já pedi perdão aos nossos filhos. Não é errado, pai, você chegar para seu filho e reconhecer que você errou, que você falhou no que disse, que você falhou na correção. Admita, porque seus filhos, eles são seus temporariamente. Eles são heranças do Senhor. Você está criando eles para um propósito divino. Amém? Você não está criando ele para o seu deleite, para o seu próprio propósito. Os nossos filhos, eles são para o Senhor. Amém? E nós precisamos ter isso em mente. Eu vejo como exemplo Maria, mãe de Jesus. Quando Maria recebeu a responsabilidade, a tarefa de gerar Jesus, o Filho de Deus, ela tinha entendimento do propósito divino para a vida dele. E você acha que foi fácil para ela ver ele sendo crucificado, ver ele sofrendo? Da mesma maneira, mulher, pai,
Mãe, pai, não é fácil para nós hoje ver, por exemplo, a nossa criancinha, a nossa menina, a nossa bebê que a gente criou com tanto amor, crescer e casar com outra pessoa. Para muita gente isso é um tabu, mas você precisa entender, faz parte do propósito divino. E se você estiver criando seus filhos para cumprir o propósito divino nessa terra, para agradar a Deus, você vai entender que existem escolhas que eles vão fazer, que vai estar em linha com o que Deus quer e não com o que você quer. Amém? Porque nós, seres humanos, quando nos deixamos levar pela nossa vontade, nós estamos sendo egoístas. Amém? Então, muitas vezes, nós até corrigimos os nossos filhos pensando em nós mesmos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amados. Hoje, nós cristãos, nós, Igreja do Senhor, precisamos focar em sermos e não em termos. Amém? Nós precisamos ter o foco da nossa vida em ser como Jesus, em ser imitador de Cristo, em ser como Deus lhe projetou para ser, e não em ter. Porque todas as nossas falhas, se você for observar, se você for passar um pente fino, você vai observar que é fruto de egoísmo, é fruto de individualismo. Então, quando nós corrigimos os nossos filhos, pensando, eu preciso ter um filho obediente, porque se o meu filho não me obedecer, fulano, cicrano, a igreja ou tal pessoa vai achar que eu não fiz o bom papel, mas isso está errado. A correção dos nossos filhos precisa ser pelos motivos certos. Precisa ser porque você teme a Deus e você quer que ele cresça andando no propósito divino para a vida deles. Amém? Então, quando eu quero filhos obedientes, eu preciso ser filho obediente. Amém? Se eu quero meus filhos tendo prazer, se deleitando na presença de Deus, eu preciso ser essa pessoa primeiro. Ser uma pessoa, ser uma mãe que se deleita no prazer, na palavra, na presença de Deus. Se eu quero que os meus filhos sejam tementes a Deus, eu preciso ser aquela mãe temente a Deus. Eu não posso pregar uma coisa, amados, e viver outra dentro da minha casa. Amém? Então, amados, é tempo, Igreja do Senhor, de corrigirmos a nossa rota, de ajustarmos o nosso foco. Nós nascemos para ser e não para ter. O ter é consequência. O foco principal da nossa vida é sermos. Então, pai, se você quer filhos tementes a Deus, seja temente a Deus você. Se você quer filhos obedientes, seja obediente à palavra você. Se você quer que seus filhos tenham prazer em se arrumar, em se ajeitar, em vir para a igreja, em fazer as escolhas certas, então seja você o primeiro. Porque nós somos, amados, a carta de Deus para os nossos filhos. Nós somos Deus alcançando os nossos filhos. Mas também podemos ser o contrário, nós podemos ser instrumentos do diabo. Quando nos submetemos a influências erradas, quando nos submetemos ao engano, às coisas erradas. Amém? Então, o meu alerta é esse. Se você quer ter, seja primeiro. Se você quer ter, seja você o primeiro a fazer. Amém? Então, amados, eu sei que não é uma palavra que se ouve muito, glória a Deus e aleluia, mas é uma palavra que vai trazendo equilíbrio para as nossas vidas. Amém? Nós temos hoje, deixa eu te dizer uma coisa, um abismo leva a outro abismo. Hoje nós temos um genro, só para concluir. Mas, amados, ele é tão parecido conosco. Ele é tão submisso, ele é tão temente a Deus. Eu quero honrar a vida de Luiz Felipe aqui nessa noite. Porque ele é o filho, ele é um outro filho para nós. Ele veio somar com a nossa família. Ele veio, amados, de uma estrutura de temor do Senhor. Ele gerou isso na vida dele. Ele é muito parecido com o Guilherme, ele é muito parecido conosco. Na questão do temor a Deus, da obediência, de tudo. Por quê? Gabriela foi conduzida para um relacionamento como esse por causa do temor do Senhor que estava no coração dela. Ela não escolheu por acaso. Eu sei que eu já avancei um pouco na hora, mas eu vou falar mais isso aqui para concluirmos. Amada mulher, mãe, ensine aos seus filhos sobre namoro cristão desde pequenos. Hoje a fase de namoro na vida das crianças começa muito cedo nas escolas. Tem criança de 5, 6 anos que já fala que tem namorado e está errado até certo ponto, mas é comum para a vida deles eles despertarem para um relacionamento além do relacionamento familiar.
Mas o que nós precisamos, amado, é ensinar os nossos filhos sobre isso. Nós sempre ensinamos a Gabi e a David, olha, namoro é uma preparação para o casamento. Se você não está pronto para casar, ainda não está pronto para namorar. Então, isso norteou a vida deles. Nós ensinávamos que ela precisava namorar e casar com um homem que amasse mais a Deus do que a ela mesma. E foi isso que aconteceu. Amém? Então, eu tinha um desejo no meu coração de que Gabi casasse, namorasse, conhecesse, namorasse e casasse com o homem certo. E eu orava a Deus para que isso acontecesse. E eu dizia, Gabi, pode ser que o primeiro namorado seu seja o seu esposo. Eu quero que seja assim. Por que, amados, eu dizia isso? Eu não estava estabelecendo uma regra que ela tinha que casar com o primeiro namorado. Mas eu estava deixando claro para ela ali que o meu desejo e os planos de Deus era de que ela não ficasse passando de mão em mão, namorando com vários rapazes. Existem moças dentro das igrejas que namoram com quase todos os rapazes da igreja. Amado, isso, tem alguma coisa errada aí. Não é errado uma moça namorar e perceber porque o namoro é para se conhecer e perceber que aquela pessoa não é a pessoa certa e acabar o namoro e casar novamente. Mas isso não pode ser, amado, algo comum na vida do crente. Amém? Crente, jovem, você precisa orar para saber se aquela pessoa está dentro dos padrões divinos, se aquela pessoa é temente a Deus. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar o coração da pessoa, para lhe revelar. E foi isso que nós ensinamos para os nossos filhos. E graças a Deus, com Gabi foi assim, não é uma regra. Mas, amado, nós tivemos a bênção de que Gabi não tivesse como desequilibrada nessa área, namorando com vários rapazes, mas ela conheceu um rapaz temente a Deus e casou com ele, e nós cremos que vai ser assim até que Jesus volte. Amém? E estamos crendo na mesma coisa para David. Ele vai encontrar uma mulher que seja temente a Deus. Ela já está sendo preparada para o Senhor, para ele. Ele não vai namorar com qualquer uma, não, amados. Nós temos falado isso e nós cremos que o que nós falamos é o que vai acontecer. David vai namorar uma moça temente a Deus, obediente à palavra, obediente aos pais. E eu sempre digo a ele, meu filho, se ela for uma boa filha, certamente ela será uma boa esposa. Mas se ela for desobediente e submissa a pai e a mãe, ela não será uma boa esposa. Ela vai ser do mesmo jeito com você. Amém? Então, fica a dica. Amadas mulheres, ensine sobre namoro cristão, porque nunca foi tão necessário eles entenderem o propósito do namoro. Amém? Então fica na paz, na prática da palavra. Foi um prazer para nós compartilharmos um pouco da palavra, um pouco da nossa vida. E nós amamos vocês, estamos com muita saudade de todos vocês. E nós cremos que logo em breve nós estaremos juntos novamente, congregando, celebrando ao Senhor junto, amados, e vamos poder nos abraçar, nos beijar com os ósculos santos, né? Vamos poder estarmos juntos, porque esse é o propósito da igreja, é congregar, é um somar com o outro. Amém? Então, aguardamos firme, na fé, o dia em que estaremos juntos novamente. Amém?